Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados irmãos, hoje entramos no 8º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Aqui, o professor Fábio Machado. E estarei expondo do capítulo 22 até o capítulo 24. No capítulo 22, dos versos 1 a 3, Isaías fala do Vale da Visão, onde ele recebeu uma visão de Deus do que está por vir e declara a mensagem solene que recebeu. Há muitas manifestações de alegria, mas não é porque eles obtiveram uma grande vitória, resultando em heróis mortos, pois eles evitaram a batalha, e os únicos cativos foram aqueles que foram pegos na tentativa de fuga. Toda essa falsa alegria resulta de um fatalismo e uma atitude casual que só poderia desagradar a Yahvé. Dos versos 4 a 6, Isaías chora sobre o povo porque ele foi roubado, espoliado. Mas ele não busca conforto, porque é um dia de derrota, de pisoteio e de perplexidade. Enquanto Yahvé convoca todos para que chorassem e lamentassem. Dos versos 7 a 11, encontramos a razão para a sua dor na presença de hordas de inimigos, elamitas e os homens de Quir, em seus vales e em seus portões, e é revelado porque Yahvé tirou sua proteção e cuidado, de modo que eles estavam tentando de várias formas, maneiras pelas quais pudessem se defender. Mas eles falhavam em não olhar para aquele que fez tudo isso e que poderia salvá-los. Aquele que planejou tudo isso muito antes, o Senhor Deus. No verso 12, que eles se arrependam genuinamente e demonstrem isso pelos sinais externos de choro e luto, raspando seus cabelos e vestindo pano de saco, para provar sua sinceridade, e então Deus os ouviria e eles seriam libertos. No verso 13, mas em vez de chorar e lamentar pelo pecado, o povo fez de tudo para se divertir. Em vez da consciência espiritual, eles buscaram o prazer carnal. Eles queriam grandes banquetes e churrascos, entretenimento e prazer, montanhas de comida e muito vinho. A política deles era que a morte poderia bem estar próxima, de modo que a melhor coisa a se fazer era aproveitar a vida enquanto podiam. No verso 14, como resultado de tudo isso, a ira de Deus foi despertada contra eles ainda mais do que antes. Foi por isso que ele falou com Isaías muito pessoalmente e muito especificamente. Ele se revelou em meus ouvidos, diz Isaías, e o avisou que esse comportamento pecaminoso e imperdoável garantiria a morte deles. Nos versos 15 a 16 do capítulo 22, Sebna estava sobre a casa real, que é responsável pela administração do reino. Ele era um administrador do palácio, mas ao invés de se concentrar em suas responsabilidades neste momento difícil, ele estava cheio de si e buscando estabelecer seu nome para sempre. Ele utilizou recursos valiosos, escavando um sepulcro na rocha, em um lugar alto, para que todos o vissem e se lembrassem de quem ele era. Se eles morressem, ele estava garantindo que seria lembrado para sempre. Nos versos de 17 a 19, Deus não tem tempo para este homem. Ele pretende se livrar dele. Ele vai brincar com ele como uma criança brinca, envolvendo-o em suas mãos, torcendo em uma bola e lançando-o em um amplo espaço aberto. Sem dúvida,
O jogo era familiar para seus leitores. Ó você grande homem ou poderoso é uma afirmação sarcástica. Ele não é realmente visto como grande, ele apenas pensa que é. E agora se tornou apenas um brinquedo. Ele é algo a ser jogado fora. O grande país pode simplesmente significar algum lugar bem longe do palácio. Deus o deixará ficar com seus carros, mas ele morrerá lá. Aquele que é uma desgraça para a casa do seu Senhor será expulso. Nos versos de 20 a 21, Deus levantará outro para substituir Sebna. Ele receberá seu uniforme e suas insígnias. O manto e o cinto frequentemente indicavam a importância de quem o usava. E ele receberá autoridade total sobre a casa real, assim como Sebna havia recebido. A diferença é que ele será um verdadeiro pai para o povo de Deus, guiando, dirigindo, aconselhando, fazendo julgamentos, e terá ampla influência. No verso 22, a chave era o símbolo de autoridade, mostrando quem ele representava. Ele poderia agir em nome do rei, o que era um grande privilégio. Nos versos 23 e 24, ele deveria ser preso como uma estaca em um lugar seguro, forte, firmemente estabelecido e capaz de suportar todos os que colocassem peso sobre seus ombros. Um administrador forte e capaz. Mas então, infelizmente, sua família o verá como um trampolim para suas ambições, e ele concordará. Eles o verão como seu trono de glória, seu meio de promoção, e sua família dependerá totalmente dele, desde o mais alto ao mais baixo. Todos buscarão posições elevadas por causa de seu relacionamento com ele. No verso 25, a introdução de sua família em diferentes posições de autoridade será demais para a nação e para Deus. Uma família poderosa no controle só poderia levar a total injustiça, ciúme e divisões dentro da sociedade, especialmente quando eles começaram a organizar as coisas para o seu próprio bem-estar e para evitar o surgimento de outros. Assim, tanto ele quanto eles, sua família, serão destituídos do cargo e sua queda será repentina. Ele será derrubado. No capítulo 23, nós vamos ter a derrota miserável de Tiro, sua restauração depois de 70 anos e suas iniquidades. No verso 1, as notícias chegarão aos grandes navios de Tarsis, os grandes navios de transporte de minério. Ao retornarem de suas longas viagens via Chipre, serão avisados do desastre que se abateu sobre sua amada Tiro, e eles são instruídos a uivar. Sua cidade foi destruída e suas casas foram demolidas. No verso 2, a ideia aqui é que os habitantes do litoral distante são chamados a ficarem quietos ou calados, um sinal de respeito pelo desastre que se abateu sobre aquele que os reabasteceu com seu comércio. No verso 3, aqui a referência é ao fato de que os navios de Tiro eram o principal meio pelo qual as grandes exportações de grãos do Egito eram transportadas para o mundo através das grandes águas, para as quais seus navios eram adequados, ganhando assim grandes lucros para o Egito e Tiro. No verso 4, essas palavras são comoventes. Até mesmo sua irmã, a cidade de Sidom, é exortada a se voltar envergonhada para Tiro, porque ela está privada de filhos. Seus jovens e donzelas não existem mais.
No verso 5, assim que a notícia do que aconteceu a Tiro chegar ao Egito, haverá grande tristeza. Nos versos 6 a 7, a ideia é provavelmente o que Tiro era, que a tornava alegre, pois ela era única no mundo. Era uma cidade mundial. Ela tinha essa situação única desde os tempos antigos, viajando pelo mundo conhecido e residindo como uma residente estrangeira bem-vinda em muitos lugares, formando colônias comerciais, vivendo no mar, mas sempre podendo voltar para casa, ao porto. Mas agora não há porto. Sua fundação se foi. Sua situação de vida entrou em colapso. Suas colônias estão abandonadas. Sua alegre situação não existe mais. Só resta mesmo lamentar. No verso 8, mas a questão é, quem intentou isso contra Tiro? Quem poderia tê-la levado a essa situação? No verso 9, a resposta é, Yahvé fez isso, para conter seu orgulho. Nos versos 10 e 11, assim, a ação de Deus aqui deu ao povo de Tarsis uma nova liberdade. Eles agora estão livres para passar por sua terra, tanto quanto o Nilo passa pelo Egito. A cinta de restrição foi removida, pois as colônias ou reinos de Tiro estão em desordem, abaladas por Yahvé e pela falta de navios. E sua ordem é que as fortalezas cananitas ou fenícias sejam destruídas. No verso 12, Tiro é aqui retratado como a filha virgem de Sidom, que foi oprimida. Ela não tem segurança onde está e não conhecerá mais a alegria. Então, ela deve se levantar, deixar sua ilha-fortaleza e ir para Chipre. Muito embora, ainda lá não encontrará descanso. Nos versos 13 e 14, não adianta pedir ajuda à Babilônia. Na verdade, Tiro só precisa olhar para o exemplo dos caldeus, com quem provavelmente estavam aliados, para ver refletido ali seu próprio destino. Eles se opuseram à Assíria e agora não existem mais. Então, que chance Tiro terá? Os assírios decidiram fazer da Babilônia um lugar para os animais morarem. Eles erguerão suas torres de cerco e destruirão seus palácios. Assim, os navios de Tarsis podem muito bem lamentar, pois não terão um porto para onde ir. Seu lugar de segurança será destruído. Nos versos 15 a 16, a destruição de Tiro teria efeito por 70 anos. Então ela começaria novamente seus caminhos de prostituta. Ela se levantará novamente e se lembrará das pessoas. Isso é retratado na forma do que provavelmente era uma canção bem conhecida sobre uma prostituta que havia saído das ruas e foi esquecida. Então ela pegou sua harpa e saiu pela cidade cantando doces melodias, de modo que logo ela foi novamente lembrada. No verso 17, depois de sua restauração, 70 anos depois, Tiro novamente se tornará proeminente no comércio mundial e em levar seu comportamento licencioso mundialmente. Ela não terá aprendido com seu julgamento. Mas no verso 18, Deus a mudará. A questão é que sua geração egoísta de riqueza cessará, e ela, ao invés disso, se tornará disponível para suprir as necessidades do povo de Deus. Então, a mercadoria e o comércio de Tiro terão sido purificados, separados para o Senhor e seu serviço. Isso ocorreu em parte porque Tiro forneceria material para o novo templo. No capítulo 24, no futuro que está por vir,
haverá uma devastação mundial. Dos versos 1 a 3 do capítulo 24, notamos que Yahvé age para devastar a terra, espalhando seus habitantes, enquanto a terra deve ser totalmente devastada e saqueada por causa de sua palavra. Colocados dentro dos cenários de desolação, todos serão afetados por ela, incluindo as relações religiosas, sociais e comerciais. O objetivo é incluir a todos. No verso 4, como sempre, o homem fará mau uso do mundo. A terra estará de luto e murchará, irá definhar e murchar, será arruinada, tanto que mesmo os importantes, os ricos, eles também sofrerão. Nos versos 5 e 6, a razão de tudo isso é que eles trouxeram tudo sobre si mesmos pecando. E porque eles foram contra as instruções de Deus, eles mudaram o que estava permanentemente escrito como ordenança de Deus. A palavra para ordenação ou estatuto é tirada de uma raiz gravar e significa algo que foi permanentemente estabelecido. Eles quebraram a aliança eterna, portanto, a destruição da terra será por causa da nova maldição decorrente da pecaminosidade do homem. Assim, os habitantes da terra serão queimados no calor da ira ardente de Deus, de modo que apenas um número comparativamente pequeno permanecerá. Nos versos 7 a 9, aqueles cujos corações estão voltados para a alegria, em vez disso, suspirarão. Não haverá música e dança, nenhum canto alegre. Quando os homens bebem vinho, fica sombrio. A própria bebida deles terá se tornado amarga para eles. O hedonista, aquele que busca o prazer, se tornará o lamentador. Os bons tempos terão passado. Vinho e música não irão mais satisfazer. Nos versos 10 a 12, cada terra terá sua cidade devastada, destruída. Suas casas estão desabitadas, porque seus habitantes foram jogados na rua. O vinho, o próprio sustento da vida do homem, deixou de estar disponível. A escuridão envolveu toda a alegria, que foi levada cativa. Tudo o que resta na cidade é desolação. Seu próprio portão, pelo qual uma vez fluía a vida da cidade e que também era sua proteção em tempos de angústia, agora é uma ruína. Tudo o que seus habitantes sonhavam se foi. No verso 13, em Israel, as respigas, ou seja, o resto que sobravam das colheitas, eram deixadas para os pobres. Estes representam o remanescente que escaparam dos julgamentos de Deus. Nos versos 14 e 15, mas nem tudo é melancolia, pois esses remanescentes, esses poucos, vão erguer a voz e gritar. Eles declararão do mar, isto é, oeste. O grande mar estava a oeste, ou seja, o mar Mediterrâneo, a majestade de Yahvé. Então Isaías clama ao leste e às ilhas mais distantes do mar para glorificarem a Yahvé. No verso 16, aqui temos a certeza de que das tristezas, sofrimentos e misérias dos últimos dias virá a alegria para o povo de Deus, composto de pessoas de todas as nações, ao se alegrarem no justo. Mas a imagem dos sofrimentos do mundo e da traição mútua é quase demais para Isaías. Mesmo quando ele chama o povo de Deus para glorificá-lo, ele está ciente daqueles que sofrem e daqueles que se traem, e isso o faz sentir-se mal. Nos versos 17 e 18, nós temos aqui uma foto tirada de uma caça. Os caçadores usam o medo como arma, gritando e agitando as lanças,
para conduzirem os animais assustados e desnorteados para as suas armadilhas, e os que caem não escapam. Aqui, Yahvé é o caçador e o mundo a caça. Ninguém escapará daqueles que estão sob seu julgamento. A destruição que cai dos céus e os alicerces da terra tremendo são evidência da ira de Deus. Nos versos 19 a 20, a imagem é de um enorme e desastroso terremoto sacudindo os próprios alicerces da humanidade e achatando tudo ao seu redor. A terra, junto com o homem, porque a rebelião é do homem, se desfaz, as coisas começam a desmoronar. A terra treme ainda mais, cambaleia, como um bêbado que cambaleia ao tentar andar. E por causa do peso de seu pecado e rebelião, ela entrará em colapso e cairá, para nunca mais se levantar. O julgamento de Deus será final. O homem optou por administrar sem Deus e, portanto, seu apoio foi retirado. Nos versos 21 a 22 do capítulo 24, a ideia aqui é o tratamento humilhante que os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra receberão e sua total incapacidade de evitá-lo. Assim como eles conduziram outros para a prisão, eles também serão conduzidos. Como eles fizeram aos outros, assim será feito a eles. Eles serão encerrados em uma prisão escura e sombria, mantidos em suspense, até que o tempo de seu julgamento seja decidido, quando eles serão visitados por seus algozes. No verso 23, em contraste com o destino do exército do céu e dos reis da terra, aprisionados nas trevas e na escuridão, está a gloriosa exaltação de Yahvé e do povo sobre quem ele reina. Tanto que o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de considerar com os irmãos o capítulo 24. O encargo de Isaías pelas nações está agora todo reunido em uma imagem de desolação mundial que ocorrerá na reunião final dos propósitos de Deus. Ele foi levado a reconhecer, como resultado do que aprendeu em sua chamada inaugural, lá no capítulo 6, e por meio do que aprendeu sobre o mundo de seus dias, de que essa consumação só pode acontecer por meio do sofrimento. Portanto, ele agora descreve esse mundo, sobre o qual veio o julgamento por causa do pecado do homem, na forma das desolações finais de Deus. Na verdade, foi a explicação de por que, antes de Deus finalmente agir na história, o mundo só iria piorar cada vez mais. Mas então viria a desolação final, conforme descrito aqui, e fora dela Deus agiria e traria seu reino eterno de perfeição. Tentar encaixar esses grandes eventos em um padrão histórico simples é rebaixá-los. Os julgamentos de Deus são muito complicados e variados para se encaixarem facilmente em um padrão sugerido por nós. Eles falam sobre o que está além de nossa capacidade de apreciar em detalhes, transmitindo ideias em vez de um esboço histórico. O objetivo não era descrever um programa, mas transmitir ideias gerais. Em certo sentido, eles descrevem o julgamento de Deus sobre os ímpios ocorrendo ao longo da história, mas apenas conduzindo aos seus julgamentos finais sobre o mundo, que resultarão em justiça eterna e na libertação e ressurreição dos seus, para um reino eterno. Que o Senhor os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.